Esse é o nosso curso Obreiro Aprovado. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja crescendo. E você pode adquirir o curso completo em PDF. Dá uma olhadinha aí nas descrições, tá todos os detalhes, como você adquirir esse curso completo em PDF. E esse capítulo agora nós vamos falar sobre obras da carne, e eu quero total atenção sua, tá bom? Não fica olhando para o lado, para o outro lado não, preste atenção aí no seu tablet, no seu celular ou até na sua TV, porque eu quero falar sobre algo muito importante, algo que deixa muitos para fora do céu. Obras da carne. A palavra de Deus nos orienta a andar no Espírito, para dessa forma nunca cumprir as concupiscências da carne. Concupiscência significa vontades. Quando escolhemos seguir os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas, ou seja, sem regras, e outros pecados semelhantes. Repito o que eu disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Está lá em Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 5, do 19 até o verso 21. Preste atenção agora, eu vou falar os frutos da carne. E é importante você fazer um exame de si mesmo, porque de repente muitos estão caídos e não se dão conta. Por exemplo, o primeiro é prostituição. Orientação bíblica: as que se prostituem ficarão de fora, não entrarão no reino de Deus. Apocalipse 22:15. Se inclui aqui a fornicação, sexo fora do casamento, a masturbação e o adultério físico ou por pensamento. Jesus falou, antigamente se fosse pego, era apedrejado. Agora só de você cobiçar, pensar, armar ali, na sua mente, já está cometendo a prostituição, o adultério. Eu me lembro de um caso que aconteceu numa determinada cidade, onde um cidadão, ele veio até a nossa igreja e queria fazer a obra. Eu falei, não é bem assim não, primeiro o senhor tem que ser membro, a gente tem que conhecer o senhor. Aí ele lançou para mim, o senhor tem ideia quanto que é o meu dízimo? Que coisa doida, tá mal acostumado, né? Eu falei, meu amigo, não me interessa o valor do seu dízimo, não interessa quem é você, tá? Mas aqui em nossa igreja há critério, há normas, não é assim que funciona não. Não é porque você é um empresário, você é famoso, você é isso e aquilo, que você vai ganhar um cargo aqui na igreja. Aí tá, ele foi, sentou-se lá, ficou com a cara deste tamanho, emburrado. E nessa semana, em especial, Deus me usou de uma maneira muito linda, muito tremenda, e eu não entendi, confesso que eu não entendi. Eu preguei numa quarta-feira falando sobre adultério, eu preguei numa sexta-feira falando sobre adultério, era mais ou menos assim, eu pegava ali para preparar, meu esboço aqui, para preparar a mensagem, e Deus falava assim, essa mensagem é de quarta, eu falei, amém, adultério, combina, Aí sexta-feira, adultério. Ô Senhor, de novo adultério? Tá bom, vamos lá, vamos obedecer, Adultério. Aí em pleno domingo, Senhor, adultério de novo, fornicação, adultério, pecado, Falei, Senhor, de novo. Aí, Senhor, me obedeça para você não pagar o preço. Tá bom. Preguei 3 cultos com o mesmo tema, adultério. No final, o mesmo irmãozinho que queria ser obreiro, ele veio até mim e falou assim, pastor, o senhor prega muito bem, mas você não teria uma palavra de vitória, não? Aí eu disse a ele, meu irmão, aqui a gente não prega o que o irmão quer, o que a irmã quer, Não é um delivery, não atendemos a pedidos, não, Aqui a gente ministra aquilo que o Espírito Santo manda. Apocalipse diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, Não, pastor, eu não estou gostando das suas palavras, não estou gostando da sua pregação. Meu amigo, não posso fazer nada por você. É tanto que ele pegou as coisas dele, nunca mais voltou. E um determinado dia, eu fui convidado para assistir um culto em outro ministério, e eu fui, um amigo meu, pastor amigo meu, fui.
Sabe quem era obreiro lá? O dito cujo. O elemento era obreiro. Meu irmão, isso em questão de semanas. Eu fico imaginando, rapaz, como pode esse cara ser obreiro aqui? Ele era um empresário, ele era dono de um mercadinho, né? Meu irmão, a gente tem que vigiar. Você que é pastor, você que almeja o episcopado, a Bíblia diz assim: eu não coloque a mão de forma precipitada em ninguém. Tem muitas igrejas fazendo isso. Entra um empresário na igreja, meu irmão, o dízimo do camarada é alto, amanhã ele já é pastor, já é obreiro, já está até no altar pregando, já tem um cargo, já dirige um coral, dá um cargo para ele. Não pode não. Ó, a Bíblia deixa claro que aquele que está em prostituição não herdará o reino de Deus, como também vai prejudicar a obra de Deus aqui na terra. Negócio muito sério. E esse dito cujo ainda, eu fiquei sabendo que ele era um obreiro de uma determinada igreja, largou a mulher dele para se juntar com uma outra obreira, diaconisa de uma outra igreja. Olha a salada, olha a confusão. Prostituição é algo que atrapalha o seu ministério e vai trazer sérios prejuízos para a sua igreja também. Impureza. Temos de ser puros, sem qualquer tipo de malícia. Exemplo, palavras de duplo sentido, piadas sujas, desejos proibidos, né? Às vezes no trabalho, o camarada conta uma piada, o obreiro vai lá e conta uma mais suja ainda. Faz isso não, você é diferente, tá bom? Você deve ser puro, tá bom? Sensualidade. A palavra lascívia sempre aparece na Bíblia referindo-se a pecados na área da sexualidade. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Está lá em Ezequiel 16:15. Lascívia na Bíblia se refere a uma conduta vergonhosa que explora a sensualidade sem limites. É todo o processo que envolve a imoralidade sexual, seja ela o adultério, o sexo antes do casamento, a pornografia, a malícia e por aí vai. Tem muitas pessoas que na igreja tem uma auréola, né? Mas em casa, quando está só, ouve o que é imoral, acessa o que é imoral, e isso está contaminando a sua alma, está contaminando o seu espírito, está te esfriando, está te afastando do seu Criador. Para fazer a obra de Deus é preciso o quê? Pureza de alma, de espírito e de coração também. Idolatria, cuidado, pois corre-se o risco de adorarmos ao carro, adorarmos a família e até outras coisas, colocando-as no lugar de Deus. É sério, idolatria não é só eu me prostrar diante de uma imagem. Tem obreiros que faltam o culto por causa do time de futebol dele, o campeonato, final de campeonato. A irmãzinha falta porque é o final da novela. Ela falta porque o filho dela chegou. O meu filho veio de longe. Peraí, coloque em primeiro lugar o reino, a justiça, coloca Deus em primeiro lugar. Ser obreiro é saber priorizar o que agrada a Deus. Então aprendemos que idolatria vai além do que eu me prostrar diante de uma imagem. Idolatria também é colocar outra coisa na frente de Deus. Deus sempre em primeiro lugar. Feitiçarias. O Senhor Deus comparou a desobediência com o pecado de feitiçaria, rebelião. Assim, o ato de não obedecer a Deus e às autoridades, nos torna feiticeiros espirituais. Está lá em 1 Samuel 15, 23. Eu já passei por igreja onde obreiros rebeldes disseram: eu não estou aqui para obedecer o homem, eu estou aqui para obedecer a Deus. Coisa doida. Isso aconteceu com Moisés. E aqueles que desobedeceram, que se rebelaram, pegaram lepra. Isso aconteceu com o primeiro rei de Israel. Lembra? Saul desobedeceu uma ordem do seu pastor, na época profeta, o Samuel. E o Samuel chegou a ele e disse: olha, você não me rejeitou não. Você rejeitou o próprio Deus, que acaba de te rejeitar agora. Quando eu estou debaixo de uma autoridade, é o meu pastor, é o meu líder, mesmo que ele me peça algo que não me agrada, que eu não gosto, mandou eu limpar um banheiro, mandou eu fazer um serviço de banco, não, eu não estou aqui para fazer serviço de banco, eu não estou aqui para limpar um banheiro, faça isso não. Nós, obreiros do Senhor, somos testados a todo momento, a toda hora.
E devido à rebelião, à rebeldia, nós perdemos oportunidades e bênçãos, que Ele tem reservado para nós. Eu lembro de um caso, era aniversário da igreja, e a igreja toda envolvida, as irmãs, os irmãos, as crianças, tal. E as irmãs prepararam um coral, bonito coral. Foram mais de 3 meses, né? O obreiro, ele é atento a isso. Quando há uma festividade, quando há um evento, ele se prepara para não deixar para fazer em cima da hora e fazer qualquer coisa, né? Apresentar a Deus qualquer coisa. Então essas irmãs, há mais de 3 meses, ensaiando para a apresentação, não só para a igreja, mas para apresentar o melhor para o Senhor. E no dia da festa, no grande dia, todo mundo ali preparado, bonito, cabelo, né, queimado, aquele negócio todo. E o líder ligou para o pastor da igreja e disse: olha, tem muita apresentação aí e nós vamos cancelar a apresentação A, B, C, inclusive das irmãs. Aí o pastor botou a mão na cabeça: vixe, como é que eu vou dar esse recado para essas mulheres, né? Porque mulher é uma benção, né? Mas tá bom, ele foi lá. O Senhor vai na frente. Aí chegou na líder e falou: irmã, primeira coisa que eu quero pedir para a senhora, não murmure. A Bíblia fala em Filipenses 2,14: faça tudo sem murmuração ou contenda. O que é, pastor? O que está acontecendo? Vocês não vão se apresentar hoje. Ela inchou, né? Irmã, conta até 10. Não murmure, apenas adore a Deus. Romanos diz, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ela foi repassar para as irmãs. Só que as irmãs foram de Deus, não murmuraram não. Sabe o que elas fizeram? Aquilo que elas iam apresentar lá fora, a apresentação, entre elas começaram a apresentar para Deus, começaram a orar, a chorar na presença de Deus. Coisa linda! É tanto que naquele mesmo momento da apresentação delas, para elas, o líder ligou de novo: olha, eu mudei de ideia, fala para as irmãs se prepararem, porque eu vou querer ver a apresentação delas sim, tá? E outra coisa, pastor, avisa elas que Deus recebeu a adoração que elas fizeram. Olha, que coisa bonita, irmãos! Mas às vezes, de forma precipitada, eu acabo murmurando, eu acabo me rebelando, eu acabo me revoltando. Quantas pessoas, quantos obreiros não saíram da obra, não abandonaram a obra porque ouviram um não do pastor, né? Às vezes ciúmes. O pastor só dá oportunidade para ele, o pastor só gosta dele. Faz isso não. Rebelião é pior do que feitiçaria. Deus te chamou para adorar e não para se rebelar. Não acabou não, tem também inimizade. Obreiro com inimizade, não fala com um, não fala com o outro, não. Temos que amar e sermos amigos das pessoas que estão na igreja. Não importa se elas se importam conosco ou não, se nos amam ou não, nós temos que amá-las e ajudá-las e nos importarmos com ela. O que foge disso não é amor. Vamos falar agora de porfias. É o mesmo que discutir, questionar, brigar, contender. Então o obreiro, ele tem que estar atento a isso. O obreiro não é para contender, não é para discutir, não é para se achar. Não, humildade faz parte da virtude de um obreiro que quer agradar a Deus. Vamos mais um? Ciúmes, muito presente nos dias atuais, né? Ainda que todos já saibam que o ciúmes é uma obra da carne, no cotidiano, no dia a dia, parece ser algo difícil de dominar. Aí começa as confusões, né? O pastor só conta com ela, tudo só pede para ela, é tudo ela. Parece que nem tem mais obreiros nessa igreja. Por que será que o pastor só pede para ela ou para ele? Um problema puxa o outro, viu? E o que iniciou com ciúme agora leva aos maus olhos, tristeza e consequentemente o quê? Um coração sujo. Tudo proveniente de um coração emotivo. Esse tipo de sentimento não ajuda a obra de Deus. Pelo contrário, o diabo faz você ficar distraído com isso e impede você de se concentrar em fazer o seu trabalho de obreiro, que é de cuidar das pessoas, que é de orar por elas e orientá-las. Para de ficar olhando para os lados e tenha foco.
Chega de blá, 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 blá. De repente, o outro obreiro, ele tenha mais disponibilidade, mais tempo, e o pastor pode contar mais com ele ou ela. Mas isso não significa que ela seja mais importante ou que o pastor te despreze. Tá? Mais um, iracundo. Que é isso, pastor? A Bíblia fala assim, porque convém que o obreiro seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. Está lá em Tito, capítulo 1, verso 7. Iracundo é cara feia, já viu? Bom dia por quê? Paz, Senhor, não estou na paz, estou na guerra. Não, sorriso, alegria, disponibilidade em ser útil. Pastor, é que eu estou cheio de problemas, é meu marido, é meus filhos, não sei o quê. Não, peraí. Deixe os seus problemas em casa. Você foi chamado para servir, você foi chamado para auxiliar, você foi chamado para abençoar. Não leve para a missão, não leve para o seu trabalho aquilo que está lhe atrapalhando. Não faça isso não. Você foi chamado para amar, para servir e servir com excelência. Tá bom? Nada de cara feia, pelo contrário, sorria sempre, porque o teu sorriso vai fazer com que você ganhe almas para o reino de Deus. Temos também as pelejas, não precisa nem falar muito, né? Observe a orientação que o apóstolo Paulo nos dá em 2 Timóteo 2,23. Temos que rejeitar as questões que não nos trazem edificação. Você pode conferir lá também Tito 3,9. Temos também as dissensões, que é polemizar certos assuntos. Só a opinião dela é a correta. Os fariseus, saduceus e judeus gostavam de estar envolvidos em dissensões. Pessoas religiosas vivem assim. Está lá em João 9,16, 10,19, Atos 23,7. Temos também na obra da carne heresias. A palavra facção é equivalente à heresia. É traduzida também por seita, que quer dizer bando sedicioso, partido político que causa divisões. Atos 5,17, 15,5, 1 Coríntios 11,19. É importante que você anote aí quais são as obras da carne. Vai cair na tua avaliação. Você quer ganhar o certificado desse curso? Leia aí nas descrições, para você ficar sabendo como ganhar o certificado, tá bom? Vamos falar de inveja? Misto de desgosto e ódio provocado pela prosperidade ou alegria de outros. Vê o obreiro crescendo, se destacando, né? Aí começa a se sentir mal. Você tem que se sentir bem com a prosperidade do outro. Você deve se alegrar com a alegria dos outros. Outro que faz parte da obra da carne é o homicídio. Nesse caso, o homicida é o físico e também o espiritual. A Bíblia nos orienta que o irmão que aborrece o outro é homicida. Está lá em 1 João 3,15. É um fruto tão maligno que a pessoa infectada corre o risco de perder a própria salvação. Está lá em 1 João 3,15, Apocalipse 22,15. Eu lembro que eu passei por uma igreja onde uma irmã ficou chateada comigo, tanto que ela tinha uma padaria do lado da igreja. E eu fui comprar um pãozinho para me comer de manhã. Aí eu cheguei lá e falei, me dê 3 pães. Aí a funcionária, que era sobrinha dela, virou as costas. Eu falei, ou ela não me ouviu ou ela me ignorou, não entendi. Ou seja, a tia havia defamado, falado de mim para ela. Havia feito a minha caveira para ela. E veio outro cidadão lá e me atendeu. Com o tempo passando, o tempo foi se passando, e essa irmã, ela voltou para a igreja. Ela passou, queria que o senhor me perdoasse, eu queria me reconciliar. Está perdoada, afinal de contas, o que foi que a senhora fez? Pastor, eu falei do senhor para o município todo, para a cidade pequena, sabe como que é, né? Eu falei do senhor, falei da igreja, eu fiz a sua caveira. Eu percebi que muitas pessoas viraram a cara para mim. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? Quando você ouve algo de alguém, não vire as costas para essa pessoa não. Já viu aquela pessoa que fala, não foi com a cara dela? Não faça isso não, você é de Deus.
Primeiro que você não tem que ir com a cara de ninguém, você tem que ir com a sua, né? Muitas das vezes o nosso coração nos engana. A gente malda ou molda uma pessoa e ela não é aquilo que nós pensamos, ou ela não é aquilo que estão dizendo. Quantas pessoas já aconteceu com você? Poxa, me desculpa, você não é aquilo que dizem, você não é aquilo que eu pensava ser. Não, não pode, o coração do homem é enganoso. Aí eu falei para ela, irmã, sem problema, meu coração não guarda nada não, a senhora está perdoada, mas tem um pequeno detalhe. As pessoas que com o seu falar, com o seu defamar, saíram da igreja, se desviaram, a senhora vai pagar um preço caro, irmã. Cada pessoa que saiu da igreja, que se desviou pelo que a senhora falou, a senhora vai pagar um preço caro. Ai, pastor, o que eu faço? Irmã, ore e faça que nem Zaqueu. Fala para Deus, Senhor, cada irmão que eu fiz desviar, eu vou ganhar 4. É melhor a senhora ser a maior ganhadora de almas dessa igreja, porque senão a senhora vai pagar, preço caro. Não tem como saber quem é que se desviou, não tem como adivinhar, né? Mas o que a senhora faz? Eu vou ser a partir de hoje, ganhadora de almas. Se eu perdi uma, eu vou ganhar 4. Tem que se reconciliar. De repente, você até que está assistindo esse vídeo, você se aborreceu com a igreja, com o seu pastor e saiu defamando, saiu falando mal. Quantas pessoas não se afastaram pelo que você falou? Quantas pessoas não se desviaram pelo que você falou? Ah, mas eu estou certo. Preste atenção. A boca do crente é para abençoar, é para falar o que edifica e não o que traz contenda, problema, e dissensão, divisão, separação. Não tenho eu que tirar almas do céu, tenho que tirar eu almas do inferno, e conduzi-las até o céu. Preste atenção, controle o seu nervosismo. Estamos chegando ao final, calma. Deixa eu falar agora sobre bebedice e glutonaria. É tudo que se faz em excesso. Trazendo isso ao mundo espiritual, trata-se da pessoa que fica de igreja em igreja, comendo de tudo no mundo espiritual. Ficará obesa e doente. Provérbios 23, 2, 3 e Mateus 11, 19. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, verso 21. Espero que você esteja crescendo, aprendendo, como eu falei anteriormente, não só para agradar a sua igreja ou o seu pastor, mas para agradar aquele que te chamou, tá bom? Fique ligadinho, porque a próxima lição nós vamos falar sobre fruto do Espírito. Entenda bem, não são frutos, são fruto do Espírito. São não, é fruto do Espírito.